mais um pouco. A Bíblia fala que a palavra é alimento para nossas almas e refrigério para nossas almas. A palavra, ela cura, ela sara. A palavra liberta. A revelação também, só que a palavra liberta mais do que a revelação. Porque a palavra, ela cura as feridas. Amém? Vamos orar. Deus, eterno Pai, está aqui suas ofertas disso. Deus, repreende o devorador, o brigador. Pai, põe por terra toda a miséria, tudo que provém de ti, Deus. Abençoa aqueles que pôde ofertar, aqueles que não pôde também. Seja abençoado da mesma forma. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pastora, põe lá para mim, minha esposa. Glória a Deus. Estende a mão para cá, vamos estar orando pelo presidente. Já está cheio de óleo aqui, está cheio de azeite, tá até, já está esvaziando, está cheio. Amém? Deus eterno, Pai. Pai, está teu filho aqui, pastor Júnior, Pai querido, o Senhor veio usar ele como instrumento nas tuas mãos, Pai, guardando e protegendo, Pai. Fala daquilo que o Senhor colocou no coração, Pai. Usa como o Senhor tem usado todas as vezes, Pai. O Senhor põe a palavra na boca dele. Oh, Pai, eu quero comer, alimentar a tua palavra. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aplaude o Senhor dessa vez. Bem forte. As palmas lá, Deus. Mais forte. Está fraca. Para Jesus. Mais forte, Deus. Para Jesus. Amém, irmãos? Vamos se sentar, irmãos. Fique à vontade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos. Amém. Tá bom. Pastor Isvanildo é uma benção, né, irmãos? Toda vez que ele me faz um convite para vir aqui, é impossível falar não, né? Verdade. Para esse povo aqui é a mesma coisa que tá falando não para Deus. Né? Verdade. Então é um povo que Deus ama, é um povo que Deus alegra, porque está aí fazendo a obra do Senhor, né? Diante de todas as dificuldades que temos para fazer a obra de Deus. Nós vemos os nossos irmãos aí, sai daqui, vai para lá, né? Volta para cá de novo, anda para todo lado, né, pastor? Olha aí, tava lá pertinho de casa, né? Eu moro ali na rua 1, aeroporto 4 ali, né? Eu já vi o irmão também andando por ali. Vocês moram por ali? Moram? Vocês moram na 24, né? Ô, pastor Zuri, Aí, velho. sexta-feira eu quero que você vá lá de novo. Vou fazer uma campanha de 7 dias lá em casa. Que maravilha, né? Os homens da campanha. Hã? Olha o lobo cinza ali. Vocês aqui. Olha o Ednilson ali. Deus abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, eu conheci a Sara, né, um tempo atrás. Nós passamos um tempo com eles. Um povo muito abençoado, né? A igreja ali está uma benção, né? Eu moro ali, mas não congrego ali no aeroporto, não. Eu congrego no Zanete, na Assembleia de Deus lá. Né? Eu sirvo a Deus lá. Mas maravilha de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. No livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 10 e o versículo de número 2. Vou ser bem rapidinho aqui, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, o versículo de número 2. Diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Amém? Vamos abrir a Bíblia também em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, texto que nós lemos em Daniel, os irmãos que estão aí servindo a Deus e gostam de campanha, usam muito essa passagem, né? Porque é a passagem de 21 dias de Daniel. Então muitos usam nas suas igrejas
esse tema como base para estar buscando ao Senhor. Dentro dessa palavra, Deus falou ao meu coração, seguido da carta de Paulo aos Efésios, porque no capítulo de número 10, se os irmãos pegaram o livro de Daniel, a partir do versículo de número 9, Deus começa a revelar a Daniel as coisas que iriam acontecer no futuro. E Daniel começou a se atribular dentro de si, porque ele não compreendia tudo aquilo que viria sobre o povo, porque Deus falara das revelações, das tribulações, dos acontecimentos dos dias finais. E Daniel então, ele passa a orar ao Senhor, ele passa a buscar a Deus, ele passa a pedir que Deus falasse com ele, para que ele pudesse entender, Sidney, aquilo que estava vendo, aquilo que Deus estava mostrando para ele. E a Bíblia diz que ele ficou triste por 3 semanas. E por que Daniel ficou triste? Se os irmãos pegarem a história de Daniel, Daniel era um príncipe entre os príncipes da Babilônia daquele. Bem sabemos que ele veio cativo, mas foi um homem abençoado por Deus naquele lugar, mesmo sendo um lugar onde o povo não adorava o Deus vivo dele. Mesmo assim, Deus era com ele. Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel tinha visto aquilo acontecer, o livramento do Senhor diante da fornalha ardente para aqueles seus amigos. Logo adiante, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ao qual ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Daniel interpretou aquele sonho, e aquele sonho aconteceu conforme a interpretação dele. Mais adiante, quando se passou o tempo e trocou-se o rei, era o rei Sírio que reinava. Daniel, movido por uma inveja daqueles que estavam ao redor, fizeram um plano para que ele fosse castigado, e Daniel foi lançado na cova dos leões. E ali ele passou uma noite junto com os leões, sem que nenhum leão tocasse nele, porque o Senhor pousou aquela noite com ele. Glória a Deus! Naquela cova. Então Daniel conhecia a Deus. Aleluia. Daniel já tinha experiência suficiente com Deus para esperar uma resposta, para esperar que a sua oração fosse atendida. Mas a Bíblia diz que ele ficou triste 3 semanas. A causa de nós ficarmos tristes acontece às vezes porque a resposta não vem. Verdade. Porque aquilo que nós estamos buscando nós não vemos. É verdade. Porque aquilo que nós estamos esperando parece que está tardando demais. Nós entristecemos, porque nós fazemos planos, não é isso? Nós somos crentes, nós somos pessoas organizadas, nós planejamos as coisas e esperamos que elas aconteçam da melhor forma possível, e se possível, o mais rápido. E às vezes não é assim. Às vezes leva um tempinho, às vezes leva ali, para que Deus possa agir da melhor maneira possível. Na vida de Daniel, quando pegamos esse capítulo, no decorrer dele, a Bíblia diz que Daniel estava deitado com a cara na terra, porque como ele era um homem já de mais de 80 anos, ele já estava fraquinho, porque ele passava só a base de legumes, porque ele estava jejuando a Deus. A Bíblia diz que depois de 21 dias chegou um mensageiro lá, pastor Zanil. Aleluia. Tocou nele. Falou: Daniel, fica de pé.
Só que ele não tinha forças. A Bíblia diz que ele apoiou de 4 apoios assim, presbítero Sidney, porque ele não tinha força de ficar em pé. Às vezes vamos chegar desse jeito na casa do Senhor, sem forças. Vamos chegar aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia, isso é verdade. Vamos chegar arrastados, vamos chegar desconfiados, vamos chegar achando que Deus não vai falar conosco, porque às vezes as coisas estão demorando ou achamos que está demorando. Mas aquele mensageiro mais uma vez toca em Daniel e fala: Daniel, fique de pé, porque Deus só fala conosco quando nós nos posicionamos como servos realmente dele. Pode ser de joelho, pode ser deitado, mas nós temos que nos posicionar. Glória a Deus. Daniel estava triste, Daniel estava abatido, mas quando o mensageiro tocou nele, ele se pôs de pé, porque ele queria ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes, quando estamos em situações difíceis, nós venhamos a achar que aquela voz não é de Deus, ou que Deus não está falando, é coisa de homem, é coisa de fulano, é coisa de ciclano. E parece que a voz de Deus vai ficando cada vez mais longe, porque passamos só a dar atenção para as vozes externas que aqui estão. As vozes externas que eu falo é as vozes do mundo, é as vozes das pessoas que não creem em Deus, é conselho de pessoa. Eu falei para o irmão, para de me dar conselho de vida para você que não teve nenhuma experiência de vida ainda. Pelo amor de Deus, aí vem uma pessoa que não tem nenhuma experiência com Deus dizer que Deus não é assim, que Deus não faz, que Deus não tem poder para fazer. Deus vai só até aqui, daqui em diante você se vira. Não, Deus continuará conosco por todos os lugares que nós andarmos. A resposta de Daniel, ela demorou 21 dias, mas tem uma causa para isso. E às vezes a sua resposta, a sua bênção não chegou ainda, porque está acontecendo algo no lugar aonde nós não conseguimos enxergar. Que lugar é esse? Apóstolo Paulo, no texto que nós lemos em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Verdade. Aí tem uma revelação com Daniel, porque quando o mensageiro continua conversando com Daniel, ele começa a falar: Daniel, deixa eu te falar o que aconteceu. Vinha eu com a tua mensagem, mas eu tive que enfrentar uma batalha nos céus contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia aqui, na revelação de Deus, significa Satanás, adversário da nossa vida. E ele diz: se Deus não enviasse Miguel, eu não conseguiria chegar aqui. Havia uma batalha nas regiões celestiais. Na nossa vida, na sua vida ainda continua assim. Quando dobramos o nosso joelho para buscar o Senhor, quando dobramos o nosso joelho para pedir a Deus que fale conosco, nas regiões celestiais, aonde que está aqui a terra, as regiões celestiais aqui, e o trono do Senhor aqui, há uma batalha para que a sua oração não chegue lá. Verdade. Inimigos tentam barrar a sua voz de chegar até lá, mas Deus envia seus anjos para pelejar ao nosso favor. E hoje, aqui nesse último dia de campanha, se Deus não falou com você, se prepare, porque há uma batalha no céu ao seu favor, e um anjo vai cortar demônios para que a sua resposta chegue. Acabou. Tá. Daniel estava triste. Eu quero dizer para você que fica triste quando você acha que não está escutando a voz do Senhor.
O mensageiro falou: olha, Daniel, olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a se humilhar e a buscar as coisas do Senhor, as suas palavras têm chegado até Deus. E é por causa destas palavras que eu estou aqui. Por isso nós estamos aqui essa noite, por causa das nossas orações. Às vezes nós achamos que ela não tem poder, mas Deus está escutando todas elas. Verdade. Todas elas, desde o primeiro momento que nós nos propusemos a orar, Deus já está ouvindo, já está escutando. Mas a batalha é travada, mas essa batalha nós já sabemos quem será os vencedores, e seremos nós, em nome de Jesus. Coisas que nós não olhamos, coisas que nós não vemos, perdemos a paciência, não conseguimos resolver os problemas, não conseguimos ter um diálogo saudável, porque o nosso adversário está nos oprimindo, o nosso adversário está jogando nós um contra o outro, o nosso adversário está fazendo que nós venhamos a ficar confundidos. Mas em nome de Jesus, Miguel, o arcanjo, vai descer com a espada e vai tirar toda a confusão, vai tirar todo o embaraço, vai tirar toda a confiança, tudo aquilo que te atrapalha dentro da tua casa, tudo aquilo que você não está conseguindo resolver. O Espírito Santo do Senhor vai entrar lá para te dar sabedoria, para abrir os seus olhos espirituais e você conseguir enxergar a presença de Deus dentro do teu lar, na tua família, diante dos céus, e você vai conseguir alcançar a tua vitória. Glória a Deus. Você vai conseguir enxergar a tua bênção, mesmo na situação mais difícil ao qual você possa estar passando dentro do seu lar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não entregue-se, não entregue-se, não entregue-se. O Deus que te chamou não te chamou para ficar prostrado. Essa noite se põe de pé, faça como Daniel. O mensageiro está dizendo para você: se põe de pé, porque Deus, no primeiro dia que você se propôs a orar, as suas palavras têm chegado a Deus, e é por causa das suas palavras que o Senhor vai abençoar a tua vida. Aleluia. Quem tem que ficar confundido é o meu adversário. Verdade. Tem coisas que acontecem lá em casa de Deus, que às vezes está meio assim. O povo está fazendo uma bagunça lá fora, aquilo está me perturbando, sabe? Tem os vizinhos meio bagunceiros lá no nosso bairro, né? Tem ou não tem? Olha só, eu percebo isso. E nós estamos às vezes ajeitando para ir para o culto ali, e às vezes eu tô até quase ficando nervoso mesmo de mim. Aí eu pego meus meninos, pego minha mulher e falo: ó, é para sair todo mundo rindo. Verdade. Com a Bíblia debaixo do braço, é para sair todo mundo alegre, todo mundo feliz. Vamos confundir o inimigo, não dá brecha para ele. Ele quer ver você abatido. Mesmo que você esteja abatido, você tem que saber que existe um Deus que é maior que tudo e que Ele vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Daniel, ele podia ter chegado no rei, ele tinha o favor do rei, ele tinha o favor daqueles que ali estavam, mas Daniel não mostrou para ninguém a sua tristeza, a não ser a Deus. Verdade. Não mostre a sua tristeza, não mostre a sua fragilidade. Quem tem que ver a sua fragilidade é o Senhor Jesus. Verdade. Muda a estratégia, passe a lutar com as forças de Deus. Não lute mais com seus braços, porque seus braços cansam.
Mas os braços do Senhor, esse jamais cansa. Os braços do Senhor, esse jamais fraqueja. Os braços do Senhor nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Verdade. Coloca a sua batalha agora nas mãos do Senhor. Aquilo que está te aborrecendo, aquilo que está te entristecendo, agora mesmo você vai passar e no vale. Mas você vai passar. E quando você passar o vale, passe louvando e exaltando, crendo na sua resposta, crendo na sua vitória, crendo na sua bênção, crendo no seu chamado, crendo nas forças ao qual Deus está depositando na tua vida. Deus ainda é o mesmo, Deus não mudou, Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua batalhando a favor da tua igreja. Pega isso ali. Deus continua da mesma forma. Tripex, também, pega. Dando canto. Chega lá na sua casa diferente hoje. Se for celular. Chega lá abençoando. Chega lá estendendo as tuas mãos, dizendo: essa casa é do Senhor. O problema que está aí, sai para fora. Porque eu cheguei e não cheguei sozinho. Há uma comitiva de anjos junto comigo. E essa comitiva de anjos, a partir de hoje, tudo que eu passar, eles estarão comigo, batalhando ao meu favor, pelejando ao meu favor. E digo mais, que o Espírito Santo de Deus será aquele que me dará a resposta certa, será aquele que me mostrará o caminho da minha vitória. E digo mais, Glória a Deus. que nenhum choro seu será em vão. Aleluia. Nenhum Glória a choro Deus. seu passará desapercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. Para encerrar, e disse-me: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levante sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e ali fiquei com os reis da Pérsia. Mas agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda era para muitos dias. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te-se, anima-te-se, não temas, homem, não temas. Você é amado, você é amada. Não se fragilize por pessoas nenhuma. Aquele que te ama, ele está aqui essa noite, e o amor dele é incondicional. Ele não está olhando para nós com a nossa fraqueza, ele está olhando para nós o nosso potencial. Ele sabe do seu potencial. Se você ainda não tem tido valor do lugar onde você está, continue orando, continue buscando, porque aquele que exalta é Deus, aquele que levanta é Deus. E ele tem dito para você: anima-te, 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 continue, continue. Homem muito amado. Imagina que maravilha, o mensageiro desce e fala: homem muito amado, mulher muito amada, aquele que te chamou te ama. Não fique triste mais. Não fique aborrecido por causa de terceiros, por causa de palavras lançadas, muitas palavras de maldição, de derrota, que às vezes nós carregamos dentro de nós. Pessoas que dizem: você não vai dar certo,
pessoas que dizem: olha aqui, essa chamada não é para você. Eu quero dizer, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, o Senhor tem ouvido a sua oração, e o mensageiro vai dizer para você: homem muito amado, mulher muito amada, Deus está ouvindo cada uma das suas orações. Anima-te, levanta a tua cabeça, volte a olhar para o alto, para de andar cabisbaixo, começa a levantar de novo a tua cabeça. Quando nós andamos com a cabeça baixa, não estamos olhando com orgulho daqui da terra, estamos olhando para o alto e temos orgulho de saber que servimos um Deus maior do que tudo, maior do que todos, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Para de andar como um derrotado, continue andando, olhando para cima, que é lá de cima que vai vir o seu socorro, é lá de cima que vai vir a tua vitória. Homem não tem poder, mulher não tem poder, mas o Senhor Jesus, Ele ainda continua mesmo com poder nas suas mãos para te abençoar. Glória a Deus. Tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, tenha certeza disso, determine isso. Aquele que mente, aquele que rouba, ele já é derrotado, ele já é condenado, eu e você não. Nós temos oportunidade todos os dias, todas as horas, para que o Senhor se levante no seu trono e derrama sobre nós a tua bênção. Verdade. Continue forte, firme, porque Deus vai abençoar a tua vida. Deus abençoe os irmãos. Queria continuar, mas não dá. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Continue orando, continue buscando, porque Deus tem ouvido as suas orações. Pastor Isvanildo, Deus está ouvindo a sua oração. Pastor Isvanildo, Deus vai abençoar essa casa. Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui dentro. Tem muita gente que está julgando, está dizendo, mas aquele que é o dono da obra, ele zela por ela. A hora que ele decidir que é a hora, pastor Isvanildo vai chegar, vai receber. As pessoas vão ter que ver a glória de Deus. Aleluia. Sendo derramada nesse lugar. As pessoas vão ter que testemunhar o que Deus vai fazer aqui. Irmã Narguinho, eu quero estar aqui para ver como testemunha, como participante das coisas do Senhor. Deus está lá em cima, está olhando para nós aqui embaixo. Continue fazendo, continue caminhando, continue dizendo que Ele é Deus. É, Deus. Tem gente que acha que tem poder para movimentar diante da casa do Senhor. Se nem o diabo tem o poder de fechar uma porta, imagina homem. Deixa falar o que quiser. Deixa falar o que quiser. Quem chama é Deus. Quem capacita é Deus. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Quem abre as portas é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem prospera é Deus. Quem salva é Deus. Quem faz tudo é Deus. Que Deus vai abençoar a vida de cada um. Glória a Deus Deus. abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. As palmas, louva a Deus, bem forte. Para Jesus, mais forte, mais forte. Mais forte para Jesus. Que pastor, pastor. Que pastor, João Suave, está aqui. Irmão, o missionário Fernandinho.